Eu quero que você responda. O que mais te amedronta nessa vida? Do que você tem mais medo? Do que nós temos mais medo? O que mais nos causa pavor? Pense para responder. Porque muitas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, eu tenho medo de ficar desempregado. Eu morro de medo de passar necessidades. Porque eu já experimentei uma vez o desemprego, eu já presenciei a recessão, a inflação, e eu morro de medo. Outros dirão: eu morro de medo da escassez, de não ter as coisas dentro de casa, de não ter um dinheiro para um remédio, de não ter a despensa cheia das coisas básicas, arroz, feijão, farinha, macarrão, café, óleo, açúcar, sal. Eu morro de medo da escassez. Outros dirão assim. Eu pergunto a você, o que te provoca mais medo? Alguns vão dizer: eu morro de medo da enfermidade. Eu tenho medo de ficar doente. Alguns dirão: eu morro de medo de ficar velho. Tem pessoas que morrem de medo da velhice. E quando passam de uma determinada idade, começam a ficar ansiosos, apreensivos, pensando já o que vai acontecer. Mas para clarear um pouquinho o seu entendimento e a sua percepção das coisas, como Deus trouxe para mim, eu quero mudar a pergunta. Por que nós estamos de quarentena? Por que nós estamos reclusos na nossa casa? Sabe por quê, irmãos? O que nos provoca mais medo é a morte. O que nos causa pânico é a morte. Nenhum de nós está preparado psicologicamente para enfrentar a morte. Nem a nossa própria morte e nem a morte de quem nós amamos. A morte é terrível. Quando Deus advertiu Adão e Eva em relação ao fruto que eles não poderiam comer, Deus falou assim: olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas tem um que vocês não podem comer. Essa advertência, ela estava relacionada à morte. O castigo pela desobediência era a morte. Admita ou não, o nosso maior medo é a morte. O nosso instinto é preservar a vida. Nosso instinto como ser humano, aliás, todo ser que respira tem consigo o instinto de preservar a vida. Aí você começa a perceber como que a morte é terrível aos nossos olhos. Como que é algo doloroso. Ninguém em sã consciência ficaria bem se soubesse o dia da sua morte. Se hoje você fosse no médico e ele dissesse assim: olha, amanhã é seu velório, você não ficaria feliz? Nenhum de nós está preparado para a morte. A morte é o nosso pior inimigo, irmão. Eu preciso que você entenda a dimensão da morte. Eu preciso que você entenda a importância dela dentro do nosso contexto. Todo mundo quer encontrar com Deus, todo mundo quer encontrar Jesus, mas ninguém quer morrer. Mas embora a morte seja o nosso maior inimigo, ela não é o nosso maior problema. Como assim, pastor? O maior problema do homem não é a morte em si, mas a morte sem Deus. O maior problema da humanidade não é enfrentar a morte, porque todos nós vamos enfrentá-la. Mas o problema é enfrentar a morte sem Deus. E Jesus, quando ele foi crucificado, naquele momento da crucificação, o Pai o abandonou. Como assim? O Pai virou as costas para ele. Está na Bíblia, sabia? Mateus 27, verso 46.
Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por que Deus teve que abandonar Jesus ali na cruz? Porque Jesus morreu a morte do pecador. Jesus morreu a morte sem Deus. Ele passou pela morte não como Deus, mas como homem. E embora não tivesse nenhum pecado, embora não tivesse nenhum motivo para estar ali sendo crucificado, ele experimentou a morte do pecador, a morte que era para mim e para você. O profeta Isaías diz que, no capítulo 53, diz que como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Jesus não foi assassinado, ele se entregou à morte. Se ele quisesse, ele clamaria ao Senhor e Deus enviaria os anjos e livraria ele. Mas ele escolheu a cruz por minha causa e por sua causa. Porque a morte é tão terrível para nós que Jesus morreu em nosso lugar. Aleluia.